do Medo, Rainha do Baile passa em Shadyside, perto de Sunnyvale. Mais uma história nessa linda cidade. Não fiz vídeo pra capar as outras 3 partes, mas bem provável de eu trazer. E Rua do Medo, Rainha do Baile, conta uma história sobre o baile de formatura E as indicadas para a Rainha do Baile são Laurie Granger, nossa protagonista, Tiffany Falconer, Debbie, Christie, Linda e Melissa. Essas são todas, 6 candidatas. E tem um grupinho, chamado a Alcateia, que tem a Tiffany, a Melissa, a Debbie e a Linda. Todas as 4 fazem parte da Alcateia. E de uns 2 dias antes da formatura, a Christie estava fazendo uma entrega de uma erva muito da boa para uns clientes. Ela pediu uma carona, só que essa carona não deram essa carona para ela. Enquanto ela tava voltando, tava de noite, escuro, voltando sozinha. E por ela estar voltando sozinha, veio um maluco mascarado e acabou fazendo ela jogar no Vasco. Se é que me entendem. A próxima atacante do Vasco. E ela foi morta a machadadas. Foi a machado. Deu 2 machadadas. E chegou a grande hora das candidatas se apresentarem no palco. E os candidatos, E todo mundo no palco. Até que chega 2 puxa-saco da Tiffany. E mudou a música, aparece a Alcateia toda com maiôs, biquínis com a bandeira dos Estados Unidos, dançando. Logicamente, a Laura fica meio constrangida e sai do palco. Logicamente, quem não ficaria? E depois da apresentação, a Linda com o Bob, seu namorado, foram para uma sala, ficarem a sós. E lá ela tava falando sobre uns papéis que ela tinha feito, pra ser a candidatura dela de rainha do baile. Esqueci. E ela perguntou pro Bob se ele tinha recolhido, e ele falou que não tinha recolhido esse papel. Quando eles olham, eles veem os papéis da Linda todos rasgados. A Linda, ela fica puta da vida e vai atrás, de quem fez, de quem fez isso. Essa cena que eu vou contar um pouco desconfortável. E eu vi essa cena enquanto eu estava comendo. Ela vai lá, aí quando ela aparece, ela tá com o estômago de fora. Não recomendo ver enquanto tá comendo. É horrível. Eu tive que parar uns 5 minutos pra mais. Pra comer, digerir. Foi bizarro essa cena. Aí, parece um mascarado. E o Bob, ele fica desesperado. Ela ainda já tinha ido de camisa de saudade. E o Bob tentou correr, mas acabou com a mão cortada. É porque o mascarado pegou acho que era uma guilhotina.
Não sei o nome da... Uma mesa que tem um negócio cortante. Chilete? Não é chilete? Vocês entenderam. E pá! Não sobrou mão. Aí ele tenta lutar e acaba ficando sem braço. Quando ele vai pra porta pra tentar fugir, a cara foi esmagada no vidro. E antes se perguntem, o namorado da Christie já tinha dado falta dela. E a Megan também tinha dado falta da Christie, porque ela comprava. Era uma compradora das ervas medicinais. E no baile, a Megan, a amiga da Lori, ela fez uma cabeça de argila da Tiffany, colocou no punch. Bem chique. E viram, né? E ficaram todo mundo assustado, até a própria Tiffany. E causou maior auê. A diretora falou, né? Eu não posso falar nada porque eu não tenho provas, mas isso daí já é passado dos limites. Vice-diretora. Não é bem a diretora. E por causa disso, a Megan com a Lori, elas acabam tendo uma discussão. Por causa disso, a Megan se desculpa e fala que foi uma brincadeira, né? Ela não, porque ela queria realmente ganhar o título de rainha do baile pelo que aconteceu com a mãe dela. E a história é que a mãe surgiu um boato de que tem um boato, né, de que a mãe dela fez com que o pai dela fosse de arrasta, sendo que não é verdade. E a Lori, ela sempre escuta essa mesma história. E também, logicamente, tudo isso aconteceu na noite do baile de formatura. E também falaram que o sobrenome Granger era bastante amaldiçoado. Não entendo quem fala que sobrenome é amaldiçoado. É impossível. E a Megan, ela saiu do salão do baile pra dar uma espairecida. E nisso a Debbie com o Jet, que é o namorado dela, também o Jet era o que estava controlando a playlist, né, as músicas que iam tocar lá no baile. Uma informação bem crucial. E ele falou, né, pra Debbie que ele queria levar ela pra um lugar pra ele dar um presente pra ela. Eles vão no porão da escola. E lá o Uriete, ele dá um colar. Nossa. Dá um colar pra Debbie, só que o colar da Debbie é de metal. E nisso eles estavam se beijando, né, lá. Até que o mascarado me chega com uma serra na cara do Jet. Você sabe muito bem o que aconteceu. Foi dessa para melhor. E nisso a Debbie grita. Quem não ia gritar? E ela começou a tentar fugir do mafioso, do mascarado. Ela tenta dar passos para trás. Só que nisso, ela acaba indo pra caixa de força, vamos dizer assim, a gente tem toda a força. Lá ela é eletrocutada. E por causa do colar começa a dar interferência nas luzes. Também por causa da própria Debbie. Tava lá. E nisso a Megan, ela passa e escuta um grito. Só que acho que não é nada. E ela ainda vê as luzes piscando. E fica sem entender.
E pedem pro zelador, né, do faxineiro da escola pra ir lá ver o que tinha acontecido. E a Lori, ela recebe uma encomenda de flores. Ela recebe flores. E quando ela recebe as flores, ela vai, né, voltar pro salão. A Tiffany esbarra, não esbarra, ela vai lá e pergunta pra Lori se não é flores do Tyler, o namorado da Tiffany. E a Megan fala, e a Lori fala que não é da conta dela. No início, mas, né, não entendi. E a Tiffany, ela ficava falando que os dois ficavam trocando muitos olhares, muitas coisas. E nisso também ela contou da história da mãe e do pai da Lori. E a Lori fala que ela já tá acostumada. E nisso chega a Melissa e fala que a Tiffany tava pegando muito pesado. Ela falou, depois que a Lori saiu, que a Tiffany tinha pegado muito pesado em ter contado essa história, que a menina já tava cansada de saber de cor. E ainda falou a mesma coisa de que o sobrenome Granger era amaldiçoado. Ai, que coisa. Aí a Tiffany, ela tava falando do caso muito detalhadamente bem. E a Melissa, ela vai até o banheiro onde a Lori tá e dá uma ajudada nela com a maquiagem, né? Com tudo, porque ela tinha chorado e, né, por meio que se redimir pelo que a Tiffany fez. A Lori, ela logicamente volta pro salão, salão, com um visual, um chamo visual, né, com um visual mais mudado, igual hoje, que tô com o cabelo preso, que é um milagre. E todo mundo fica olhando pra Lori, tudo. E a Tiffany, a Melissa, vai, né, vai conversar com a Lori, tudo, até que a Tiffany chega. Logicamente, elas acabam discutindo, tendo uma leve discussão, porque a Melissa, ela era o capacho da Tiffany, porque ela cansou de ser. Todo mundo cansaria. E no meio da discussão, a Tiffany, ela pega 2 copos, né, de ponche e taca no vestido da Melissa. E o vestido da Melissa foi a Tiffany que emprestou. E, logicamente, a Melissa vai pro banheiro pra, né, arrumar maquiagem, né, o vestido tava todo melado. E no meio disso tem uma batalha de dança entre a Lori e a Tiffany. E tem uma coisa pra falar, americano não, estadunidense não sabe dançar. Não tem aquela ginga, aquele molejo, aquele tempero, não tem nada. Fica olhando assim, você não bem com essa cara assim, ó. O que é isso? E no meio, né, da dança, né, a Tiffany começa a se perder no meio né, da dança, começa a fazer uns passos meio duvidosos. Enquanto isso, a Lori tá lá, arrasando nos passos. E por causa, né, a Tiffany tá, né, não arrasando nos passos, tá não sendo feito galinha, fez aqueles bonecão de posto. Um dos puxa-saco, né, da Tiffany tira o negócio de som da caixa de som, o aparelho de som da tomada
E a Tiffany, ela sai puta da vida. No banheiro, com a Melissa, ela tava, né, arrumando a maquiagem, pôs pendurou o vestido, colocou pra secar. E nisso, quando ela vai buscar o vestido, tem um espelho, e no reflexo do espelho, ela vê um mascarado e fala que ele não encontrou ela numa boa hora. E nisso ela tenta escapar, ela consegue chegar na porta, mas quando ela abre, tem outro mascarado. Então são 2 mascarados. E nisso, quando ela vai, né, se virar, ela já tá chorando, né? Não tinha nada que ela podia fazer. Ela acaba, logicamente, indo nessa pra melhor. Confesso que a da Melissa me pegou um pouco, porque nos poucos minutos que ela apareceu, eu simpatizei bastante com ela. E voltando pro salão, a Megan, ela vê o Spider usando ervas medicinais. Vocês me entenderam? E depois corta pros dois num lugar com janelas de vidro. E a Megan, ela vê um dos mascarados passando por lá. E logicamente ela começa a dar uma ligada nos pontos, sabe? Escutou a Debbie gritando, as luzes piscando. Algo de errado não está certo. Ela corre pro salão pra tentar falar com a Lori sobre o mascarado. E nisso a Lori, ela tava tendo um momento romântico com o Tyler. Os dois estavam prestes, né, a se beijar. Quando a Megan, ela só chega e puxa a Lori pela mão e fala que precisa conversar com ela. Conta do mascarado, do grito da Debbie e das luzes piscando. A Lori acha que ela tá louca, que ela tá enlouquecendo, que não tá acontecendo nada, que é pra ela deixar ela em paz, tudo, as duas escutem. E também ela fala da Christy, que estava desaparecida há 2 dias e ninguém tinha notícia dela. Também falou que a Linda e o Bob tinham sumido, que a Debbie e o Jet também tinham sumido. Aí o Tyler entra no meio e fala que que a Debbie com o Jet deviam estar no porão fazendo atos carnais. Resumo, ninguém acreditou na Megan. E spoiler, ela tinha razão. E ela pergunta, né, pro Spider onde fica o porão. Não, onde fica o porão, não. Onde fica, né, a caixa de força. Ele fala onde fica, que fica no porão. Ela corre pro porão. E nisso, o Tyler com a Lori, eles vão pro auditório. Eles estavam conversando, né? Minha Lori falou que ela tava meio triste, né? Meio chateada, né? Com a situação com a Megan. E o Tyler falou pra não ficar assim, tudo. Ele queria outra coisa. E nisso aparece o mascarado e tac! Na cabeça dele. E a Lori aproveita a chance e sai correndo. A Megan no porão. Ela vê o corpo do zelador. Aí ela cai pra trás e vê o da Debbie com o Jack. Meu Deus do céu. E nisso, né, a Megan, ela dá um grito. A Lori, que tá correndo, né, no corredor, tá passando correndo no corredor, escuta, corre pra lá. A Megan fala, né, do zelador, do Jet, da Debbie.
E a Laura, ela conta, ela fala, né, do Tyler, logicamente, que elas falam meio daquela correria. E nisso, o Mascarado fecha elas lá. Elas correm, saem correndo, se escondem num lugar. Elas aproveitam que o Mascarado tinha passado para outro canto. Passam meio devagar, o Mascarado vê, elas saem correndo. E nisso, elas param num quarto, que era o quarto do Mascarado. A Meg, ela consegue trancar a porta. Nisso, elas veem o yearbook, né, o álbum, com a foto das participantes, das candidatas para Rainha do Baile. As que já tinham ido nessa promo melhor estavam com risco vermelho. As únicas que não estavam, ela era a Lori e a Tiffany. E nisso, o Mascarado ele chega com o machado, dando machadada na porta. E às vezes elas pegam a mesa, coloca lá. A Lori pega uma cadeira, dá pra Megan. A Megan taca lá na janela. Põe a cadeira, sobe. Põe a cadeira pra subir, só que ela acaba colocando a mão num caco de vidro. Ela sobe, puxa a Lore, as duas saem correndo pro salão. E lá, a Lore tinha ganhado como rainha do baile. Ela corre e fala pro diretor, tem alguma coisa acontecendo. O diretor fica meio, o que tá acontecendo? Aí o Mascarado chega. E a Megan, ela tava falando com uma das puxa-saco da Tiffany, falando mais ou menos, né? Falando, minha filha, corre! Pelo amor de Deus. E nisso, logicamente, o Mascarado chega. A puxa-saco perde a perna e o outro puxa-saco perde a cabeça. Isso são nos sentidos literais. Ele vai chegando, né? Todo mundo vai saindo correndo, logicamente. E logicamente o Mascarado vai, né, pra cima da Lore. Só que o diretor tenta, né, falar, pô, calma lá, né? Ele acaba... Não tem baracinho. Quando ele vai pra cima da Lore, a Megan pula em cima dele, dando tempo, né, não tempo pra Lore, não. E, logicamente, ela acaba caindo. Quando o Mascarado vai, né, fazer ela ir dessa pra melhor, a Lore pega a tiara e finca o olho dele. Não sei se eu vou poder falar dessas coisas, né, mas... Isso, o Mascarado, ele tira a máscara, revelando que era o pai da Tiffany. E o Spider, ele pega o machado, enquanto outros dois vão pra cima dele pra segurar ele, pra ele não fazer mais nada. Chega a mãe e a Tiffany, a mãe da Tiffany e a Tiffany. E, logicamente, eles chamam polícia, ambulância, vai tudo pra lá. Aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu lembrei agora, é que tudo aconteceu no ano de 1988. E o pai da Tiffany também, ele falou que só fez isso porque sabia o tanto que importava a vitória da Tiffany pra própria Tiffany, pra mãe da Tiffany. Por isso que ele fez o que ele fez. E a mãe da Tiffany fica, né, porque ela tem que depor. E a Tiffany e a Laura vão de camburão pra casa da Tiffany, porque a Laura é a vizinha dela de frente. Então, e chegando lá, a Tiffany pede pra Laura ficar, porque os policiais falaram que ela não podia ficar, mas a Laura fala que ia ficar. Enquanto as duas estavam dormindo, né, vendo um filme, dormiram. A mãe da Tiffany tava fazendo um interrogatório, só que ela começou a encher muitas paciências do interrogador, que acabou liberando ela. E na casa, só escuta a casa da Tiffany. A mãe dela aparece com uma faca, passando da escada. E a Laura escuta. A Tiffany também escuta e fala, mãe? Aí, mas vem qualquer intenção da mãe da Tiffany.
picam a mula e se escondem num armário. A Tiffany não cala a boca, acaba dando detalhes sobre a morte dos amigos, acaba dando detalhes sobre o desfalecimento de seus amigos. E nisso ela acaba puxando uma mini faca pra tentar matar a Lore, mas a Lore corre. Mas nisso a mãe da Tiffany consegue uma facada nas costas da Lore. E ela também fala que foi ela que matou. Que foi ela que desviveu o pai da Lore e não a mãe dela. Por isso que a Tiffany sabia de tudo, com bastante detalhes. E quando a mãe da Tiffany vai, né? Sabe muito bem desfalecer, desviver a Lore. A Tiffany fala que queria que fosse ela. Mas desde que a Tiffany chega perto, a Lore mete os dois pés na Tiffany, fazendo com que ela caísse numa estátua de falcão. E logicamente ela desvive. E nisso ela aproveita para correr e tentar ir na porta, só que a porta tá trancada. Atenta, até que a mãe da Tiffany dá uma facada na porta. E ela vai até um móvel, tenta procurar pra ver se tem alguma coisa pra se defender. E nisso a mãe da Tiffany consegue tirar a faca e tenta ir pra cima da Lore, só que a Lore ela pega ela vai numa estante de vidro, vai pra cima, pega um troféu e senta na cabeça da mãe da Tiffany. Ela desvive e nisso, logicamente, a Lore vai embora. E na cena pós-crédito, parece uma cena um pouco desagradável, que é a mãe da Tiffany, cor preto, e um símbolo que se forma com o sangue dela, escorrendo. Ai, que coisa. Bom, nós vamos pro filme. Por falar que é de terror, um 3. Pra mim tá mais pra suspense. A história, meia mais ou menos, é muito boa. Um pouco previsível. Porque quando descobre que é o pai da Tiffany, você já mata a charada por causa dos dois mascarados que aparece. E também, que motivo idiota. O filme em si, na parte das desvividas, não vem comendo, porque esse é o ponto forte do filme, só. Porque as coisas são bastante realistas. Aí de resto, um filme mediano, não tem susto nem nada, só mais um suspense. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!